Ok. Ok. Boa noite a todos. Boa tarde a todos. Bem-vindo ao Train. So welcome to everybody. That's my Bem-vindos. Essa foi uma tentativa terrível de tentar falar português. O Michael Asbury sabe muito bem que meu português é péssimo, mas essa foi a minha tentativa aí de apresentar um pouco, ou de começar um pouco essa nossa tarde. Para nós, essa não é a primeira vez, não é o primeiro evento, mas é um evento que nós temos muito prazer de fazer, é um evento que estará sendo traduzido simultaneamente para português e para inglês. Eu vou explicar daqui a pouquinho como vocês podem acessar a tradução. Bem-vindos ao TRAIN, Research Center for Transnational Arts, Identity and Nations, da University of the Arts, Londres. TRAIN é um centro de pesquisa que investiga o espaço prático e pesquisa em arte, arquitetura e design, bem como pesquisa. Nós, coletivamente, criticamos as ideias dominantes sobre a globalização e abrimos novas perspectivas que lidam sobre questões como a arte e o design, respondem à injustiça social, decolonização de instituições e a criação de mais histórias globais artísticas diversas. Temos muitos pesquisadores em várias áreas, desde a curadoria, arte contemporânea, prática artística, que lidam com essas questões a partir de uma perspectiva global. Hoje, nesse evento, teremos a moderação e a curadoria do Dr. Michael Asbury, que é pesquisador na História e Teoria de Arte na University of the Arts, London, e também vice-diretor do TRAIN. Antes de passar a palavra ao Michael, eu gostaria de rapidamente explicar algumas mensagens iniciais para hoje. Nós temos interpretação simultânea disponível nessa reunião. Para acessar a tradução, por favor, cliquem no ícone que tem um globo na parte inferior da sua tela e escolham inglês ou português. Se quiserem ouvir somente a voz do intérprete, sem o áudio original ao fundo, por favor, escolham a opção mutar áudio original. Sem mais delongas, então, passo a palavra ao senhor Dr. Michael Asbury, que vai apresentar o nosso palestrante excelente de hoje. Obrigado, Michael. Obrigado, Paul, pela apresentação. É um grande prazer estar participando dessa conversa com o Marcelo Silveira, um artista brasileiro muito amigo e que colaborou nesse livro que produzimos durante os últimos anos, que acabou de ser lançado pela Nara Rossler Books. E hoje a gente vai falar, a partir da pesquisa e da colaboração que levou à produção do livro, mas vamos concentrar no trabalho do Marcelo em relação a como a sua obra se relaciona com o engajamento social, né? Bem-vindo a todos. Espero que vocês conseguiram selecionar a língua. Eu acho que eu vou ler novamente, se eu conseguir abrir aqui. Bom, eu não estou conseguindo. Bom, eu espero que todos tenham conseguido conectar no canal português ou inglês. Se vocês tiverem algum problema, não hesitem em colocar a dúvida no chat e alguém vai mencionar as instruções. Tá? Bom, Marcelo, bem-vindo a todos. É um grande prazer estar aqui conversando com você. Marcelo Silveira é um artista brasileiro, baseado em Recife e Gravatá, no estado de Pernambuco, no nordeste, né, do Brasil, e que tem uma carreira de 30 anos, imagino, por aí,
Quase 40. Quase 40. Eu estou achando que você é mais novo que... E, e, e que é um artista que eu conheço também, que somos amigos há muito tempo. Eu conheço o Marcelo há 20 anos. Eu o conheci em 2003. Na época, a Tate Gallery estava fazendo a sua primeira exposição de obras da sua coleção em um país estrangeiro, no Brasil. Tinha uma exposição no Tomiotaki, no Instituto Tomiotaki, e em outros lugares em São Paulo. E, naquela época, o British Council me convidou para fazer uma viagem pelo Brasil e para encontrar artistas contemporâneos e depois relatar essa viagem durante uma conferência no Instituto Tomiotaki, junto com a exposição. E foi nessa época que eu conheci o Marcelo, no seu estúdio em Recife. Ele acho que tinha acabado de montar o estúdio, era quase que um galpão vazio, mas já era um ponto de encontro de vários artistas, né? A nossa reunião principal em Recife foi no estúdio de Marcelo, e eu lembro que você mostrou uma das obras que a gente vai discutir aqui, que é roupas de casa, né? Ok, eu só estou vendo aqui se tem algum recado, gente. Ok. Vamos começar pelo seu trabalho, digamos, mais tradicional, no sentido de um trabalho que se mostra em galeria, que é o trabalho através do qual você é mais conhecido, né, Marcelo? Um trabalho que já foi exposto em várias instituições. Você é representado por uma das principais galerias em São Paulo. Aqui vemos uma obra que se chama Nem Dentro, Nem Fora, e que eu acho que esse título também resume, de uma maneira bem concisa, a sua relação com esse meio da arte, esse circuito da arte, esse mundo da arte contemporânea, né? Na verdade, você está dentro e fora, né? Não é bem nem dentro nem fora, você habita esse espaço ambíguo, né? A sua obra tem relações claras com a história da arte. Aqui, vendo esse trabalho, a gente já identifica rapidamente relações com minimalismo, com certas tendências da arte moderna contemporânea, né, por exemplo. Mas é uma obra que também nega essa relação direta com a história hegemônica da arte, eu diria, né? A sua obra também, ela tem uma conversa com as disciplinas da arte, né? Aqui, por exemplo, na frente, temos uma obra que se chama A Grande Tela, onde você desconstrói a materialidade da pintura, né? A tela da pintura. São vidros, assim, que têm uma aparência científica, parece experimentos, não sei, amostras científicas, assim. Você incorpora dentro desses vidros uma quantidade imensa de linho, né? Então, eu vejo isso como uma pintura desconstruída. Não sei se você concordaria com isso. Sim, sim. E no fundo, uma obra que se chama Catecismo, onde você incorpora imagens expandidas de um livro antigo que se passou pela família, né, de geração em geração, de um livro daqueles de catecismo, né, aquela coisa bem tradicional,
e onde você também desconstrói, de uma certa forma, você desconstrói aspectos assim da maneira em que o livro é impresso, você transforma isso em quase uma pintura abstrata, talvez, né? Então tem uma conversa na sua obra com a tradição da arte, que eu acho interessante. Aqui essa série de obras, né, chama Molengas, e por favor me confira se eu fizer algum erro aqui nos títulos, onde, a meu ver, você faz uma brincadeira também com a história da arte brasileira, onde tem assim essa hegemonia da tradição construtivista, onde há uma relação direta aqui com a ideia do neoconcreta, da manipulação do objeto e tal, mas, ao mesmo tempo, são obras que negam essa relação pela sua materialidade, né? Enquanto o neoconcretismo, especialmente os bichos da Lygia Clark, são feitos de alumínio, são uma coisa mais assim industrial. Aqui você claramente usa uma matéria orgânica, tem essa questão também da memória, né, que também existe na obra que a gente acabou de discutir, do catecismo, essa memória de objetos que passam entre a família. Aqui tem uma memória da sua infância, dessa coisa das construções que se desmontam, né? Essa lembrança do circo. Talvez você queira falar um pouco da memória do circo quando você era criança. Sim. Posso falar? Pode, claro. Quando você lembra o circo, né? O circo era o espaço que eu tinha acesso na cidade onde eu morava, que era Gravatá, onde eu nasci, e onde eu morava, e que tinha, mais tarde eu observo que a montagem, o circo na cidade, que chegava assim, gritando que o circo, o palhaço está aí, uma série de músicas, e aquela multidão acompanhando, e chegava com o circo totalmente dobrado num caminhão, e era o circo. Uhum. E eu acompanhava para acompanhar a montagem desse circo. Então, a partir de várias pessoas, esse circo era montado. Então, essa ideia do circo, que ele compactado em cima do caminhão é circo, e quando expandido é circo, eu acho que isso é uma das coisas que estão presentes no trabalho. Esse menor espaço ocupado e o máximo espaço a ser ocupado pela obra. Nesse trabalho, realmente, você tem uma conversa com os artistas neoconcretos brasileiros, né, quando usavam materiais como o zinco e tal, e eu uso fundos de gavetas, de armários que eu encontro na rua, descartados. Essa ideia da reelaboração de uma memória e também da materialidade da coisa, ela atravessa a sua obra em vários momentos, né? Por exemplo, aqui você falou do compacto. Esse aqui é o próprio título dessa obra, né? Em que... No trabalho que você mostrou anteriormente, inclusive, a articulação é feita por lona. Eu não tinha, né, então não teve uma intenção. Agora eu lembrei que você falou que o compacto, né? O compacto junto, compacto separado, né? Compacto para que o elemento se una, ele tem que estabelecer pactos, conversas, né? Um pouco que o centro da questão desse trabalho. Existem conversas, né? E, mais uma vez, você está
reconstruindo algo que talvez tenha sido descartado. Você falou antes das gavetas, você recupera gavetas, etc. Aqui você recupera uma cadeira icônica, né, do design, né, desenhada, aquela cadeira tradicional, meio Art Nouveau, assim, do Michel Tourneur, acho que é o nome Tourneur, Michel Tourneur. De 1859, eu acho, que foi uma cadeira, acho que a primeira o primeiro móvel a ser produzido em massa, né? E aqui você recupera os vestígios, né, das cadeiras quebradas, tal, e reconstitui como se fossem quase desenhos no espaço, né? Então tem toda essa... E ele pensava na possibilidade de que a cadeira, para melhor se deslocar, desmontava. Todas essas partes elas eram... Bom, vamos continuar porque o tema é o engajamento social da sua obra. Eu queria dar apenas um breve resumo de algumas obras para justamente as pessoas entenderem essa ambivalência entre a obra como objeto dentro de uma galeria e a obra como objeto dentro de uma situação social, dentro de uma situação urbana, né? Aqui outro exemplo, o Pra Quê, que é quase um jogo, né? Talvez você queira explicar da onde vêm as peças individuais. Esse trabalho resulta de uma conversa com um produtor de gaiolas. Curiosamente, a gaiola aprisiona um pássaro e ele, para fazer os objetos da gaiola, ele só pode usar madeira que já está seca, que já está descartada, então ele preserva para aprisionar. E cada elemento desses são recipientes utilizados para botar alimentos para os pássaros na gaiola. E aí eu subverto o sistema que as alças, as coisas todas, eu tento convencê-lo e convencer a mim de que quanto mais coxos, que chama esse recipiente, chama-se coxo, quanto mais coxos eu utilizasse, menos pássaros presos estariam. Santa ilusão minha, mas a gente, na arte, tem essas questões. Acreditar que as coisas... e aí ele remete, ao mesmo tempo, ao piso, né? Um piso, né? E a possibilidade de você construir sua própria obra, né? Você transforma. Por isso... Aqui é quase um jogo, né? Onde você pode... um jogo, né? Um para quê, um porquê, por que a gente faz, por que a gente monta, por que a gente não resolve o trabalho e deixa que o outro resolva, e assim vai. E, novamente, aquela referência ao construtivismo de um ângulo totalmente inesperado, né? Do ready-made e tal. Vamos continuar rapidinho aqui. Essa obra, ela traz, que é o Tudo Certo, né? Ela traz já várias referências importantíssimas dentro do seu trabalho, tanto quanto a memória de um passado da sua família, tal, uma memória subjetiva, quanto uma memória, assim, vamos dizer, ecológica, né, de uma árvore que está praticamente extinta, né, a Cajacatinga, na região, quanto a memória de um setor econômico importantíssimo dentro do estado do Pernambuco. Você gostaria de falar um pouco da origem desse trabalho? Esse trabalho era um toco, um caule, né? Que tinha 7 metros de comprimento por 3 de diâmetro, e se encontrava oco caído no interior de uma mata, e tinha sido tombado há 80 anos atrás.
E aí, quando eu recebi o convite para participar de uma exposição da Bienal de São Paulo, eu propus retirar esse toco, esse tronco, fragmentar e montar ele o toco era isso, ele era planificado, e esses pedaços de madeira, eles podiam ser pedaços maiores, mas para preservar o entorno do toco, eu tive que transportar em peças menores. E é essa sobreposição de partes, 70 partes, que compõem uma área de 35 metros quadrados. Mas essa madeira tem um significado também dentro da economia. Sim. Essa madeira ela foi extinta na região porque, pelas características físicas, ela é resistente à água e do engenho na área rural, da qual eu extraí esse troco, ele era usado para fazer todos os recipientes, todas as rodas d'água, os elementos os moinhos, as coisas que tinham contato com água. Eu, passado muitos anos, e esse engenho já estava de fogo morto, usando a expressão do José Lins do Rego, aliás, o título do livro do José Lins do Rego, eu começo a encontrar, em meio aos antigos canaviais, tocos dessa madeira, e parcialmente carbonizado. Então, por causa dos fogos, né? Porque a prática de cultivo da cana são 2 queimadas mensais para limpar o campo e primeiro para cortar, depois para limpar, para ela brotar e tudo, para facilitar, porque a cana, nas suas folhas, nas extremidades, é cortante. E como a região é muito acidentada, né, era uma região que é impossível se usar máquina, era tudo manual. Por isso a decadência, graças a isso, a decadência desse setor econômico. Desse setor econômico que não era bom para ninguém. E aí eu encontro esses tocos e começo a trabalhar. Quando eu tiro essa parte carbonizada que defendia, que protegia essa madeira, eu vi que ela também era resistente ao fogo. Então, curiosamente, era uma madeira que era resistente à água e resistente ao fogo. Mas eu encontrei esses tocos que eu produzi muitas obras ao longo de muitas décadas, porque as pessoas que coletam madeira para aproveitar em casa, como queima no fogão, na cozinha, eles não escolhiam essa madeira, porque essa madeira já não queimava, fazia fumaça. Então, ela tinha essa característica. Então, eu digo, é curioso, porque ela, ao mesmo tempo, é resistente à água e resistente ao fogo. Né? E há uma madeira também que você usou em várias outras obras, que já entra num outro aspecto do seu trabalho, que é essa coisa do arquivo, da coleção, do amontoado, talvez. Sim. Aqui a sua exposição Armazém República, no Museu de Arte Moderna de Recife. E essa aqui é uma das suas primeiras coleções com peças de Cajacatinga. Né? A origem eram as peças que não davam certo. As que não davam certo eu pendurava. E essa coisa do não dar certo é também um aspecto que você aprendeu de um dos artistas neoconcretos, né, o Amilcar de Castro, que contava que o seu professor, o Alberto Guignard, explicava que quando você desenha, você tem que incorporar o erro, né? Aí eu acho interessante essa transferência que você faz de uma aula de desenho para uma atitude
mais geral, né? Com o objeto escultórico, mas também eu imagino que com a sua relação entre o trabalho e esse aspecto social que a gente está chegando agora. Eu vou dar uma corridinha, porque eu estou vendo o tempo passar. Aqui outro exemplo da sua obra, com essa relação dessa coleção, essa febre de colecionar, de arquivar, de categorizar e tal. Né? Aqui é o Armazém República, né? Esse, né? E que você depois vai se referir dentro do seu trabalho mais assim com relação social. Aqui outro exemplo do armazém vazio, né? Aqui é uma instalação que chama Tudo ou Nada, onde a obra é um esvaziamento daquele arquivo, né? Vamos continuar, porque eu vou pular. Essas assim são trabalhos de colagem, na verdade, mas não são bem colagens, são mais retiragens, né? Rasgar, você retira em vez de sobrepor, né? É interessante aqui que a referência a cada caixa é referente a um nome de família, né? Com o título do trabalho são caixas de retrato, né? Eu sempre me confundo com esses. Né, Marcelo? Sim. Sim, a caixa de retrato gerou a revista. Uhum. Né? Esse é um livro de artista. A caixa, só bem rápido, a caixa de retrato originou-se de revistas. Eram reproduções em revistas de circulação, produções preto e branco, que tomava a página inteira. E quando eu fiz essas 500 colagens, eu selecionei 90 e produzi esse livro de artista, que ele retorna às bancas de revista. Né? Ele volta para... E é interessante que cada caixa você deu um nome de uma família, e esses nomes também têm uma referência a nomes de madeira ou relativas a tipos de madeira. Vamos aqui também outro exemplo desse trabalho com fotografia por subtração. Aqui eu acho esse trabalho interessante. Antes de a gente falar do trabalho social, eu acho esse trabalho interessante, Irene, da Alegria à Glória, onde você faz... Eu acho que ele meio que define a sua relação entre o local e o global, né? Como artista. Eu acho que é quase um autorretrato. São cartões postais que você achou. Você explica, porque eu acho que eu estou falando demais aqui. Eu achei uns cartões postais de uma Irene daqui de Recife, que publicava em jornais mundo afora, solicitando amigos, correspondentes. E esses postais que eu encontro quase 100 anos depois, era o resultado dessa resposta dessas pessoas. E eram pessoas que moravam na Europa, né? Que moravam na Europa, na América, na Ásia. Então, tem de vários lugares. Num primeiro momento, achei que era ligada ao Itamaraty, ao governo brasileiro que morava, mas não, ela simplesmente anunciava. É como o Facebook hoje, que você solicita um amigo, mas era a necessidade de conhecer o outro, né? Conviver com o outro. Né? E era da alegria à glória, porque ela recebia essas correspondências entre duas ruas onde ela morou. Que ela morou. E aqui você meio que, pelo que eu entendi, você meio que incorpora os cartões postais dentro de uma ponte de Recife, é isso? Não. Essa eu não consigo agora dizer de onde eram essas, mas quando eu tive os 170 aproximadamente postais,
dentre eles, uns não tinha condições de ser trabalhado, então só tinha condição de trabalhar a imagem. Então, essa imagem de fundo foi uma fusão desses postais que eles estavam se partindo de tão úmido, de tão velho. Então, esses que aparecem eram os mais resistentes, né? E eles, inclusive, têm o local desse postal, né? Então, a partir das imagens desses postais que estavam se decompondo, eles foram escaneados e ampliados, e eu entro com intervenção em caneta esferográfica. Ok, vamos continuar. Aqui a gente começa com como você consegue incorporar o seu trabalho, vamos dizer, mais assim, tradicional de galeria, dentro de um espaço urbano. Essa série, na verdade, foi o primeiro trabalho que eu vi lá em 2003, quando eu visitei o seu estúdio. São estruturas de metal cobertas com couro de cabra, né? Que você nomeou roupas de casa. É um trabalho também que surge da rua, não é? Ele surge da observação do acampamento dos sem-terras ao longo das estradas e da observação que aqueles acampamentos eles não eram casas. Na minha observação, na época, nas áreas observadas, eram apenas estruturas cobertas. Era ali o olhar do escultor, né? Eram estruturas para marcar, e eles estavam ao longo da estrada. E a outra coisa que gerou esse trabalho, é a observação de umas capas que protegem os eletrodomésticos aqui no Brasil. Eu não sei se isso é uma coisa só brasileira, mas o design produz um liquidificador, pensa no material resistente à luz, ao fogo, à água, a um monte de coisa, e aí vem a dona da casa e constrói um elemento, uma roupa para aquilo, que ali deixa totalmente vulnerável ao incêndio ou a qualquer outra coisa. Então, quando eu queria fazer uma estrutura que fosse coberta, mas que, quando você descobrisse, era uma estrutura esteticamente bem resolvida, bem elaborada. Então, foram essas duas referências: o que está na rua e o que está na casa, o dentro e o fora, né? Mas tem também a relação com os produtores. Assim, na verdade, é um trabalho que surge a partir dessa transição da economia local, né? Com a queda dos grandes latifúndios, né? A queda da produção de cana, né? Que faz parte da sua obra com madeira. Aqui você produz assim a estrutura metálica dentro, né? Através de contato com pequenos artesãos e pequenos produtores que acho que no tempo passado trabalhariam dentro dessas grandes fazendas, latifúndios e tal. E ao mesmo tempo o trabalho é inspirado pelos sem terra, que são pessoas que trabalhavam com empregos rurais, né, e que se encontram sem terra para produzir, né? De novo, consequências dessa questão do legado dos grandes latifúndios, etc. Então, é interessante que o trabalho ele surge em termos do seu processo, tanto quanto da sua simbologia, surge dessas transferências em termos das mudanças sociais e econômicas, né? Eu vou pular um pouco. Eu queria ter tempo para falar do seu trabalho com
vamos... Aqui são residências que você fez, onde você convida os escolas e grupos dentro da cidade para participar, para interagir com o trabalho. Eu vou correr nas imagens que eu estou vendo que o tempo está passando e vou te convidar para falar um pouco do trabalho atual que você está fazendo em volta do seu estúdio na cidade de Gravatá. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Aqui temos a frente do estúdio e o jardim dos fundos, né? Eu vou só mostrar aqui tem uma foto do drone. É uma região, é uma cidade pequena, Gravatá, no interior do estado de Pernambuco. Uma região, aqui tem uma foto de satélite. Como a gente pode ver, uma região de nível econômico mais baixo, né? A gente já pode ver comparado com as regiões ao redor, que são muito mais arborizadas, etc., né? E que você tem criado, né, através desses últimos 20 anos, uma forte relação com a comunidade local, né? Talvez você poderia falar um pouco do projeto da Escada da Felicidade, que é um local chave dentro desse bairro. Sim. Essa casa, ela foi construída, essa casa ateliê, lá no Alto Cruzeiro, foi construída há 36 anos atrás e é um ponto turístico, mas, ao mesmo tempo, é um ponto da cidade, mas é uma coisa esquecida pela cidade. As pessoas têm medo de ir até lá. Então, essa foi uma das razões para escolher esse lugar e construir esse canto e conviver com essa turma, com esses meus vizinhos amigos hoje. Então, tem uma escada que liga, é bastante simbólica, é uma escadaria que liga a parte de baixo da cidade e a parte alta da cidade, e que foi construída nos anos 50, e cada nome, quem financiava um degrau era identificado como ilustre e colocado seu nome em cada degrau. Isso incomodava a mim, assim como eu acho que incomoda bastante aos moradores do entorno. Nos anos 80, 70, 80, não sei precisamente, Paulo Brusque fez um trabalho que chama-se Via Crucis, que é ele subindo e dizendo cada nome constante na escada. Hoje, a escada está parcialmente destruída, ela não tem os nomes, e juntei-me a Cristina Hughes e fizemos um projeto, essa que está aí, fizemos um projeto que era, o nome do projeto era Você se lembra da Escada da Felicidade? E essa era uma pergunta e era o título do projeto, e a gente reproduzia a resposta dessas pessoas. Então, tinha um grupo que vive hoje ao lado da escada e o grupo que participou da construção da escada. E foi bastante curioso, e esse trabalho participou de várias exposições. Tal. Então, isso, na verdade, a minha intenção, e que eu dizia sempre para as pessoas, não era reconstruir a escada, mas reconstruir a memória da escada. E foi um trabalho que durou, acredito que uns 2 anos, teve vários momentos, 3 momentos, e a partir desse trabalho com as imagens da escada, porque tinha imagem, nós nos apropriávamos das imagens reproduzidas, né, pelos familiares, que tinha uma prática que ia ao lado de cada degrau daquele e se fotografava ao lado de um familiar, que era ali o ilustre familiar. Mas, bom, passados alguns anos já desse trabalho, agora a gente está retomando um outro trabalho no local,
talvez para suprir uma carência que desde que a razão que me levou para o Alto Cruzeiro, que era fazer notar a existência do Alto Cruzeiro. Eu estou aqui para a cidade, né? É curioso, é contraditório, porque o mesmo Alto do Cruzeiro ele é lembrado, porque é o Alto Cruzeiro, dizem todos que é o ponto turístico da cidade, mas ninguém vai lá, ninguém para lá, porque tem medo. Eu tenho 36, eu acho que já está entrando no 37º ano de construção da casa, nunca fui roubado, a chave fica lá, convivo super bem com todo mundo. E aí agora nós estamos fazendo, a ideia é, de fato, colocar o Alto do Cruzeiro no mapa da cidade, incluir o Alto do Cruzeiro. Para minha surpresa, houve uma aceitação gigante do entorno, das pessoas, dos moradores, dos vizinhos, que seria 2 módulos. Um primeiro módulo, um módulo de educação, 4 aulas de educação patrimonial, e, em seguida, um outro de 4 aulas para produzir, apresentar a técnica e produzir um mapa, a técnica da serigrafia, e produzir um mapa, e esse mapa seria impresso em papel, em tecido, que ele iria... a nossa intenção era virar toalha de mesa, cortinas, ser lambe-lambe, ser preso nas paredes da cidade, distribuir e não ouvir mais a tentativa, mais uma vez, de não ouvir, ou pelo menos diminuir a incidência de pessoas que dizem que não conhecem o Cruzeiro. Eu acho que o mapa do Cruzeiro vai ficar mais, vai me interessar mais ainda quando ele passar a vestir, ilustrar as roupas das senhoras e dos senhores que têm medo do Alto Cruzeiro. Então, eu acho que quando chegar nesse estágio, eu acho que está bom. E dentro dessa série de oficinas, então, você está construindo uma estrutura móvel, né, que remete novamente às molengas, ao compacto, essa coisa do desmonte e do monte. Você podia explicar um pouco como essa estrutura que você está construindo no quintal da sua casa em Gravatá, como ela vai funcionar em termos desse projeto do mapeamento do bairro? Nesse momento, ela está sendo usada para o laboratório, para armazenar equipamentos, mas ela foi pensada, ela encosta num dos muros. Mais adiante, a gente vai construir uma outra estrutura dessa que complementa esse elemento e vai encostar no outro muro dessa área. Mas a ideia é deslocar essas estruturas metálicas e funcionar como equipamento cultural, sei lá, um museu, uma área de apresentação em outros pontos da cidade. Então, mais uma vez, quem não veio ao Alto Cruzeiro, o Alto Cruzeiro vai até eles. E é um pouco isso, né? De repente, tá aí as roupas de casa, não é uma coisa... essa possibilidade de desmontar, né? A escala muda, o material muda, mas tem no trabalho sempre a ideia de continuidade, né? De lançar mão de uma... Porque esse sistema de construção de barraca, eles são usados nas épocas que vendem fogos. Aqui no São João, no mês de junho, eles constroem estruturas metálicas menores do que essa. Essa tem 25 metros quadrados, para vender, para comercializar esses fogos, esses adornos do São João. Vale salientar que a nossa região é uma região
que se comemora o mês de junho, com fogos, muda a alimentação, muda tudo. Então, a ideia volta um pouco à ideia, talvez, do circo, né? O circo está na minha cabeça. Ele desmonta, a ideia é que ele vai ser desmontado, botar num caminhão e vão escolher uma nova parada. Quem sabe ele pode ser até um visitante não querido em alguma área que está ali esperando uma construção sofisticada, chega a barraca, se instala ali, até que o dono chegue e diga, não, olha, esse terreno é meu. Então tá bom, se é seu, então a gente vai sair, vamos procurar outro, que o dono ainda não apareceu. Então, é um pouco brincar um pouquinho com essa ocupação da cidade, né? Essa generosidade, essa mobilidade da habitação, né? Eu acho interessante essa questão social, do engajamento social. Esse engajamento ele acontece no seu trabalho de várias formas, né? Várias obras elas são inspiradas por observações da sociedade local, etc., como roupas de casa, etc. Mas o trabalho também tem o trabalho como objeto, você coloca ele em situações sociais, onde aqui a gente pulou algumas imagens, eu vou correr aqui rapidinho, desculpa. Você coloca o trabalho em certas situações, né, ou inusitadas, né, como aqui você abre uma loja onde não se vende nada, né? A loja se chama Só de Bonito, meio que no centro comercial da cidade de Gravatá, mas também em outras ocasiões, aqui você convida escolas para interagir numa mostra, você cria bibliotecas, mas eu queria falar um pouco também da sociabilidade que o seu trabalho cria, às vezes em volta de refeições temáticas e tal, mas como uma tentativa de estabelecer redes dentro de espaços de cidades no interior de Pernambuco, onde não existem aparelhos culturais como museus, galerias, etc., né? E eu acho que você é muito estratégico na maneira em que você convida essas pessoas que vêm de campos totalmente diferentes. Talvez você pudesse falar um pouquinho de como você entende essas performances, esses happenings, né, que chamam, através dessas refeições coletivas que você organiza. Esse jantar, essa refeição, ela acontecia uma vez por semana ao longo de 2 meses, e os convidados para essas refeições eram os novos descobridores daquele intruso. Intruso, digo, eu naquela cidade, aprontando, mostrando os trabalhos nos lugares mais inusitados e sem nenhuma divulgação, porque, na verdade, a intenção e o patrocinador topou que não iria se divulgar no primeiro momento, primeiro mês, que a gente iria absorvendo, invadindo a cidade e criando elementos, por exemplo, o Só de Bonito, que era uma loja da cidade, era o passeio da esfera pela cidade, e a esfera de madeira também foi outro momento. E aí essas pessoas elas iam fazendo as associações. Eu vi aquela esfera na cidade, eu vi a loja, de quem é isso? Aí a gente encaminhava para essa conversa e isso iria foi se multiplicando. A escola, o restaurante,
a grande a culminância de tudo era uma escola que o primeiro momento eles ficavam em dúvida o que era que a gente estava ali fazendo, e me perguntava, e a gente tentava explicar e eles não entendiam. Eu chamava para o jantar, aí eles começavam a entender um pouco mais, e o resultado, no final, o resultado apresentado numa quadra de esportes, com toda a escola, 600 alunos, aí eu dizia, não, esse daqui entendeu, esse entrou, engoliu, legal isso, pois é, nessa escola aí. São sempre parte de um elemento estranho. Por exemplo, num anterior, ele mostra... bom, essas esferas elas chegam numa escola, a escola em reforma. Esses grupos eram grupos, são salas de aula funcionando provisoriamente numa quadra, enquanto as salas de aula são concluídas e reformadas. Nessa escola que eu falei que o início foi assim e o final foi uma integração, um trabalho que toda a escola participou, inclusive fizeram uma peça de teatro, uma coisa lá bem legal, mas o que eu mostro anterior é uma comida uma outra comida que é com um arroz vermelho. Numa outra viagem que eu fiz, num outro trabalho pelo sertão, em 2019, não, a do arroz vermelho em Triunfo. Estou procurando aqui. Eu descobri, eu acho que aqui. Essa, pois é. Isso aí todo mundo ajuda. O negócio ninguém faz para a ideia desses encontros. Não é você servir para o outro, mas você servir com o outro, você produzir com o outro e gerar uma... tem um arroz vermelho, que é cultivado no sertão do estado de Pernambuco, não só no sertão, ele é cultivado a partir do sertão, a partir dessa cidade. Eu não conhecia, eu moro no litoral, não conhecia o arroz, e o arroz, eles consomem bastante o arroz, mas eles não sabiam da história do arroz. Eu fui pesquisar e era um arroz que eu botei o nome depois, o arroz da resistência, porque é um arroz que foi, no período de colonização, ele foi trazido para a cidade, para a colônia, incentivado ao cultivo, e depois, quando descobriram o arroz branco, 200 anos depois, ele foi proibido. Tem um estado do Brasil, que é o Maranhão, ele penalizava os escravos e os escravos com prisão e os brancos com pagamento de multa. Então, hoje esse arroz existe porque esses agricultores resistentes eles plantavam escondido, e essa semente permanece até hoje. Então, são essas histórias, são essas... por exemplo, é curioso porque esse mesmo arroz feito lá, apresentando para os moradores dessa cidade de Triunfo, uma cidade pequena, foi feito recentemente quando lançamos esse livro para um outro grupo, um outro grupo em São Paulo, de um grupo social privilegiado no Brasil. E as impressões... uma pessoa me perguntou por que o arroz não é verde e amarelo e é vermelho. Eu fiz de conta que eu não escutei e continuou a história, mas o final é que o arroz ficou bom, todo mundo conversou em torno do arroz, e a ideia é gerar essa conversa, esse momento de troca, né? É o conversa, é o converso, né? Eu acho que a partir do outro você estabelece uma relação de diálogo, não é de monólogo, né? Você fala e você escuta. Às vezes você não precisa falar novamente, você só escuta e cala. Mas o que foi o caso anterior citado. Eu não sei se... Mas me interessa muito essa relação com o outro, essa possibilidade de troca,
essa possibilidade de não ir para depositar a informação no outro, mas estimular o outro, o que você até então não tinha conhecido, a não só conhecer o seu universo, mas a viabilizar o teu contato com o universo do outro, né? Então, Marcelo é resultado dessas conversas. Esses dias eu contei lá no grupo, no Alto Cruzeiro, em Gravatá, vocês sabem por que eu escolhi essa casa? Aí eu contei uma longa história e, no final, eu disse que o bairro que amedrontava os grupos da Cidade Baixa, quando eu começo a construir, mando o primeiro caminhão de cimento, eu fui logo em seguida procurar o cimento, não chegou o cimento, fui reclamar, e aí sai o vizinho e disse, não, eu botei na minha sala, porque podia correr o risco de molhar. Então, eu digo assim, essa é a grande resposta, né? A gente precisa se abrir para o mundo e não alimentar a cultura do medo, né? Da porta fechada, da cerca de arame, da cerca elétrica e por aí vai. E falando em abrir, vamos abrir para perguntas? Eu tenho várias coisas ainda que eu tive que pular, que eu acabei não perguntando, não comentando, mas eu acho que seria uma oportunidade para abrir para perguntas do pessoal ouvindo. É difícil, é estranho quando a gente está fazendo esses eventos, porque a gente não vê as pessoas, né? Portanto, a gente não sabe, mas, enfim, vocês estão convidados a colocar perguntas para o Marcelo, e enquanto vocês estão elaborando, tem um ícone para Q&A, né? Perguntas e respostas. E enquanto vocês estão preparando perguntas, eu vou fazer alguns outros comentários com o Marcelo, coisas que eu queria comentar e acabei não tendo que correr. Mas com essa questão do outro também, eu acho super interessante como o seu processo de criação de objetos ou de coleções também responde a maneiras de se pensar vindas de outras pessoas, né? E eu estou pensando aqui em relação a duas pessoas que te marcaram assim na sua trajetória em relação a essas coleções que você cria, né? Coleções de objetos, de fotografias, etc. Uma delas é o Liedo, né? A coleção do Liedo, e a outra, a Maria Rita. E são interessantes que... bom, eu vou deixar você explicar, porque você explica bem melhor do que eu. O Liedo Maranhão, eu conheci já faz alguns anos, hoje ele já não vive mais, mas ele colecionava tudo que se relacionava à política, religião e sexo. E tudo que se relacionava a relacionamentos. Mas ele dizia porque ele era muito debochado, mas era a relacionamentos amorosos e tal. E me surpreendeu, porque como ele catalogava tudo aquilo, como ele tinha caixas, tudo catalogado, todos os santinhos de políticos, que normalmente é aqueles panfletos que são entregues na época de eleição, hoje já não tanto. Ele colecionava isso 50 anos, 60 anos da vida dele, recolhendo aquilo e catalogando.
quando agrupados, não eram juntados só. Eles passavam por critérios do colecionador, não é? Eu afirmo que ele era um grande colecionador, porque ele instituía regra para aqueles elementos estarem, e a conversa entre essas questões que ele elencou como importante, né? A religião, a política, mas ele tinha um espaço preenchido, ele tinha a matéria, né? Ele gostava do toque com os elementos fotográficos, papéis e tudo. Já a Maria Rita eu conheço anos depois, ela trabalhando na galeria que me representa em São Paulo, a Nara Husler. Ela era copeira e ela tinha uma coleção, só que ela não possuía nenhuma das obras. Ela lembra de cada elemento. Se você perguntar, Maria Rita, e tal obra, essa obra faz parte da sua coleção, ela dizia, cabe ou não cabe na minha coleção. E aquilo me chamava muito a atenção. Até hoje, ela não trabalha mais na galeria, mas até hoje ela manda fotos assim. Ela me chama de Seu Marcelo Silveira. Seu Marcelo Silveira, olha, entrou mais uma obra na minha coleção. Aí ela pede para alguém fotografar diante da tal obra e manda para mim. E a gente chegou a fazer um vídeo com ela falando, contando da coleção. É muito curioso como ela não ter o objeto e ter o senso, né, o desejo e compreender o que é colecionar. E quantos têm o objeto e apenas juntam, né? E na verdade ele junta para não dividir com o outro. O juntador ele só absorve tudo aquilo, que é um ser humano, eu acho que um tanto quanto desprezível. Eu acho que a coleção, o colecionar, eu digo, é uma característica humana, eu repito sempre isso, saudável, né? Porque você pode colecionar sem ter dinheiro, sem ter espaço. Colecionar é uma característica boa, é você ordenar o que é que você quer, o que você gosta, os seus sabores, o que você gosta de ver, o que você gosta de ler, os textos que você gosta de ter, os livros que você gosta de ter, os amigos e por aí vai. Então, ser colecionador é uma coisa muito saudável para a humanidade, porque o que não cabe na coleção, usando a expressão de Maria Rita, com certeza cabe na coleção do outro, né? Tem uma dosagem alta de generosidade, que é uma característica muito, né? O colecionador ele torna público, ele não quer para ele quer, ele ordena, organiza, mas ele torna público. Então essa relação com o outro me interessa. Por isso que eu digo que eu sou mais chegado ao colecionador. Eu acho interessante esses dois extremos, assim, o Liedo que ele quer incorporar tudo dentro dessas poucas categorias, né? Que ele acha que dá para descrever o caráter da cultura brasileira dentro dessas 4 ou 5 categorias que ele desenvolve, e a Maria Rita que é quase que o oposto, né? Que ela cria uma coleção do nada, né? É uma coleção conceitual, é sofisticadíssimo, na verdade. Eu tenho uma pergunta da Luciota, que é uma professora artista também da universidade, e que eu vou traduzir aqui para você, que está muito feliz em conhecer o seu trabalho, Marcelo, e
ela está perguntando se temos exemplos desses projetos sociais no livro, né? E se o livro foi traduzido. É. Bom, você responde ou eu? Ou você é do livro? Bom, o livro tem duas versões, uma em inglês e uma em português, e, na verdade, quando a gente começou aquelas conversas, há sei lá quanto tempo atrás, mais de 6 anos atrás, eu acho, a minha dificuldade era justamente pensar como organizar o seu trabalho dentro de um formato de um livro, né? Porque é um trabalho tão vasto e diverso, que a grande é meio irônico, né? Que é um trabalho que, em grande parte, se dirige a questões de categorização, né? De organização de coleções, etc. Ao mesmo tempo, ele é em si super complicado de se categorizar. E a minha solução, e eu não sei se é a melhor solução, é uma das soluções, imagino que tenho várias maneiras de abordar o seu trabalho. A minha solução foi dividir pelos lugares, assim, né? Que você lida com o lugar de uma maneira abstrata, no senso do pertencimento do lugar, como um lugar, um sítio cultural, como o lugar social, o lugar simbólico, enfim. Então, o livro ele lida com o trabalho a partir desses lugares, né, do Gravatar, a memória da fazenda, né, o lugar conceitual, né, o lugar do arquivo, e o seu estúdio em Recife, né? São 4 lugares, 4 capítulos. E tudo isso leva pouco a pouco, são camadas, né, que vão se acrescentando, e a última camada é essa tendência ao social, né? Eu acho que não é um livro sobre o engajamento social em si, mas é um livro que entende a obra como algo que leva a isso, né? Não sei se você concorda ou não. Sim, concordo. Ao longo desse tempo todo, eu fiz alguns livrinhos, alguns livros pequenos, algumas publicações. Eu tenho feito também publicações de artista. Eu acho mais rápido, mais direto, né? E tem publicações específicas sobre quase uma boa parte desses trabalhos, a Escada da Felicidade, que tem essa proposta mais direta de se relacionar com que entra muitas negociações com o lugar, com divisão de autoria, por exemplo, a Escada da Felicidade eu divido a autoria com a Christina Huygens. Mas é um livro que fica... são 32 páginas de 9 anos. Você diz 6, mas, nas minhas contas, desde o primeiro momento do livro, eu acho que data das primeiras conversas, talvez você não estava ainda, foram 9 anos para chegar a esse livro. Eu espero que os outros saiam mais rápido. Mas foram muitas negociações, muita paciência de Michael, muita paciência da galeria também em alguns momentos. Alguém abre mão de alguma coisa para a comunicação, né? Da designer, né? Que é a Priscila, a Priscila Gonzaga. Mas essa minha relação com o livro
já é uma curtição, né? Porque você sistematiza todo um processo e se tem tempo, um pouquinho que tem esse processo que está se desenvolvendo, já está mais avançado, mas tem um que ainda está num estágio mais embrionário do que esse, que é um livro sobre... será um livro para a criança e ele trata com a comunidade do entorno onde eu coleto essa madeira, né? Mas ele está... a produção vai ter umas oficinas e os desenhos e os textos serão dessas crianças, desses adolescentes. Então, ainda tem muita negociação, mas isso me agrada bastante. Marcelo, tenho duas perguntas aqui que eu vou traduzir para você. A primeira é do Joshua Cruzich, eu acho que é assim que se pronuncia, desculpa se eu pronunciei errado, provavelmente eu pronunciei errado. Então, a pergunta é a seguinte: quando você tenta juntar as extremidades de criar esse diálogo entre diferentes classes sociais através da arte, quando você tenta fazer esse pulo, né, você adota diferentes métodos de acordo com o grupo social? Não, terminou? Não, não tem não tem nenhuma diferença de abordagem, né? Eu acho que eu trato como seres humanos de convivência, e eu parto do princípio que para que essa comunicação exista tem que haver um interesse na fala, né? Eu falo, o outro escuta, eu escuto o que o outro fala. Então, é parte desse princípio básico de que uma ou mais pessoas se comunicam quando há interesse nisso. E aí eu posso acrescentar, talvez, a essa resposta, talvez não, a responsabilidade da gente, né? de colocar à mesa diferentes origens. Para mim, a minha tentativa que me agrada não é separar esses grupos, é colocá-los em contato, e daí eu digo a minha responsabilidade de muitas outras pessoas, né, de muitos outros profissionais, não é separar, é chamar para a mesa. Essa é a razão de fazer comida. Comida é para estimular conversa. É muito comum na minha região se dizer que se você quiser conversar, mata uma galinha gorda. E aí a conversa se estica, se prolonga. Então, é isso. Tem, antes de mais nada, essa responsabilidade, essa compreensão de que a gente tem que confrontar essas diferenças, né? Eliminar os conflitos. Foi isso que eu estava mencionando quando eu falei dessa forma que você agiliza certas redes em lugares onde não existem aparelhos culturais, né, institucionais. E, portanto, você vai convidar para a mesa um colecionador de São Paulo, um crítico de Lisboa, alguns moradores locais que estão interessados em agilizar a cultura local, e dessa convivência se cria algo, né? ou se estabelece, pelo menos, uma plataforma de intercâmbio, de trocas de ideias, de experiências, etc. E que pode criar projetos já autônomos, né, que têm vida própria, sim, independente do seu trabalho, né? Não é por aí? É por aí. Por exemplo, Deus Queira Que Não Chova é um trabalho que aconteceu em Belo Jardim, também em Belo Jardim. É um circo sem teto,
e é só com as paredes, né? Só o tecido à volta. E esse Deus queira que não chova, ele quando eu fui foi instalado em Belo Jardim numa comunidade quilombola, e a ideia era criar uma conversa. Esse foi o trabalho, e essa imagem anterior era da reunião nós montamos. Essa imagem não é do trabalho montado no quilombola. Esse foi o mesmo trabalho montado numa praça no Rio de Janeiro. E o Deus queira que não chova, montado nessa região, e que não chovia há muitos anos. No dia que a gente colocou o circo, deu um temporal e derrubou o circo. E aí as pessoas me ligaram: Marcelo, o que é que a gente faz? Deixa o circo no chão e vamos... Na verdade, o que eu estou querendo é essa conversa. Todas essas pessoas que estão sentados à volta dessa mesa cheia de comidinha são pessoas de setores da sociedade local que não conheciam, que não tinham ido à comunidade quilombola. Aí tem prefeito, vice-prefeito, juiz, padre, diretores de escola. Reuniu um grupo imenso. A grande maioria não conhecia a comunidade quilombola. E a comunidade quilombola, ela ficava numa região, ficava entre duas cidades, e as duas cidades, nenhuma quer a comunidade, nenhuma dava apoio na época. Então, você não é da cidade, é da outra, a outra não, você não é daqui, é de lá. E aí eu sei que depois um outro artista fez um outro trabalho, o Carlos Melo fez um trabalho também na comunidade. Eu acredito que eles agora não têm como dizer que não conhecem a comunidade do Barro Branco. Talvez valha a pena explicar o que é uma comunidade quilombola. Eu não sei se, como a gente não pode ouvir a tradução, o Aldo é ótimo, eu tenho toda a confiança nele, mas vale a pena explicar de uma forma mais expandida. É uma comunidade de afrodescendentes, né? O Brasil tem várias dessas comunidades, desses grupos. Uns são mais fortalecidos, outros menos. Esse, por exemplo, era uma comunidade que não é um grupo que estava querendo se reunir. Tinha uma pessoa, uma líder comunitária, que juntando as partes e tentando reorganizar e contar a história do que é, porque até eles não sabiam tanto, né? A turma mais jovem e tal. Então, é um local onde os negros, os afrodescendentes, os ex-escravos, né? Se refugiavam. Na época ganhavam, colonial, na época no período colonial, eles se refugiavam. Então, criou-se essas comunidades quilombola. Muitas foram totalmente dizimadas e outras ainda conseguem sobreviver. Então, essa é uma delas, que tinha muitas histórias a ser contada. Eles precisavam de sistematizar, de escrever isso tudo, de fazer publicações, de disputar o espaço, né? Eles não tinham, eles sabiam que existia aquilo ali, mas não tinham a posse do lugar, né? Que isso é uma coisa muito recorrente entre nós, né? Não sei se expliquei um pouquinho. Claro, eu vou continuar com as perguntas, que a gente só tem mais 10 minutinhos até encerrar. Tá? Aqui, a Luciota, de novo, ela está perguntando se você ainda continua com a sua prática de produzir objetos, né? E que ela acha isso muito estimulante, essa conversa, especialmente esse momento de colocar o objeto dentro e fora, por exemplo, na escola, né? Eu acho que isso é mais um comentário do que uma pergunta. E aqui ela está perguntando
se no Brasil o termo novos tipos de arte pública peraí, ela tá perguntando se esse tipo de arte, novo tipo de arte pública, é uma coisa nova no Brasil ou se é uma coisa natural do ser artista, né? E se a gente tinha algum pensamento sobre isso, se essa tendência ao social, ao público, é uma característica da arte brasileira ou não. Eu compreendo que a minha função, a função do artista, ou a arte se completa com o outro. Num país onde não se tem, ou tem muito escassos espaços que possam ser apresentados, eu acho que a gente precisa ir mesmo para a rua, mostrar e fazer, e dialogar e conversar. Isso faz parte do meu entendimento, né, como artista, da minha responsabilidade. E as obras estão um projeto é financiado com outro. E se cria redes assim locais, né? Porque tem também a questão do Pernambuco, Recife. Hoje em dia é bem integrada ao circuito cultural, circuito de arte no Brasil e afora também. Mas quando a gente viaja para o interior, tem várias cidades onde você tem esses projetos de nível social, né, desse engajamento, são lugares que estão bem fora, né, desse circuito e que eu imagino poucos artistas de São Paulo, do Rio de Janeiro, por exemplo, se interessariam a produzir projetos, não necessariamente no interior de Pernambuco, mas no interior dos seus próprios estados, né? Eu acho que não é uma característica da arte brasileira em geral, mas que existem artistas no Brasil que têm essa vontade vontade de se engajar socialmente, e que tem trabalhos assim que são produtos não da obra em si, mas são produtos da relação do artista com o local. Eu acho que no seu caso, você como pessoa, não como artista, você como pessoa, você está muito inserido dentro da estrutura social, seja através, né, dessa estrutura social que é muito dividida, inclusive, né, entre a alta sociedade que frequenta museus, etc., e um público que provavelmente nunca entrou no museu, né? Eu vou correr para outra pergunta aqui da Júlia, e eu já estou vendo que vai ser difícil traduzir isso, mas vamos tentar. Eu acho muito interessante observar como a carreira do Marcelo se desenvolve. Ele descobre uma necessidade de se ligar, de se conectar com o que está próximo, vamos dizer, ficando cada vez mais engajado socialmente com a obra participativa, etc., né? Localizada no local, né? Quer dizer, o que ela está dizendo é que me parece que no desenvolver da sua obra tem também um desenvolvimento, uma vontade de se conectar com comunidades, com a sociedade local, né? Você
já descreveu o significado e a necessidade de certas práticas, mas eu me pergunto se você poderia retraçar como essa Quer que eu entre aqui, Michael, um pouquinho? awareness, esse estado de ser aparece no seu trabalho, na sua carreira. Quais foram os fatores e os eventos que te influenciaram para essa tendência ao social, a conectar-se com o local? E, desculpa, obviamente eu não poderia fazer o trabalho que o Aldo está fazendo tão bem, né? Eu massacrei a pergunta. Eu não sei se eu vou, mas assim, que eventos? Talvez eu faço parte de um grupo que é um grupo, quer dizer, eu fui o elemento questionador do meu grupo, né? Eu era o elemento estranho que discordava, que queria acrescentar aquilo, né? Eu trabalho com eu sou a única pessoa do grupo familiar que trabalha com arte e, e todos os demais, a grande maioria é de origem ligada ao campo ou relacionados de alguma forma ao campo. Talvez seja o estímulo, a provocação era tentar eliminar os ruídos na própria família, nos próximos, né? Talvez seja isso, não sei. Mas é uma característica que a gente desenvolve, às vezes querendo, às vezes não. Né? A arte leva a gente a pensar sobre as nossas dúvidas, nossas dificuldades de se relacionar com o mundo e se consegue encontrar subsídios, encontrar força para facilitar e funcionar também como um facilitador para esse grupo da qual você faz parte, né? Por exemplo, eu tenho um carinho muito grande pelo grupo do Alto Cruzeiro, né? Uma coisa assim, eu digo que o meu território, eu sou de Gravatá, mas eu sou do Cruzeiro. Eu sou de uma cidade que não tem personalidade, é uma cidade que não tem a cara dela muitas outras caras. O Alto Cruzeiro não, é um espaço de personalidade, de gente que sabe o que quer, gosta daquele lugar. E aí meu papel ali e esse é o estímulo, né, de mostrar, ó, isso aqui é original, isso daqui tem que ser defendido, você tem que defender, você tem que encontrar forças e encontrar meios de defender essas suas opções, ou não só opção, mas essa condição, né? Você não opta ser pobre, mas você chega nessa condição e você tem que se juntar, né? Por isso que eu digo que tem que ser né? Não é eu faço as coisas, eu faço com o outro. É um processo de convencer o outro a executar meu trabalho, a parar de fazer aquilo. É um processo de convencimento. Então, esse é o estímulo maior para a vida, é você alimentar essa dúvida, continuar trabalhando com isso. Eu acho que é um ótimo ponto para a gente, infelizmente, parar a nossa conversa, que a gente já está com o tempo contado. O Aldo, ele já também deve estar exausto, né? A tradução é uma coisa muito cansativa e estou muito grato a sua participação novamente nos nossos eventos. Essa é a primeira vez que a gente faz um evento em língua que não seja inglês nessa série de
de palestras do Train, mas a gente já contou com o serviço do Aldo em outras conferências, sempre super profissional. Então, eu gostaria muito de agradecer o Aldo, gostaria de agradecer a Maribel, que esteve atrás, assim, no comando do webinar Zoom. Agradecer enormemente você, Marcelo. É sempre um grande prazer bater um papo com você. A gente já bateu muito papo e eu imagino, eu espero também, que esse não seja a última vez. E agradecer todos que compareceram, que escutaram, que colocaram perguntas. Muito obrigado a todos. E espero que vocês possam vir para a próxima Train Open. Um grande abraço, Marcelo. E o livro, ele pode ser, eu vou responder rapidamente a pergunta. O livro, ele pode ser encomendado pela galeria, né? Nara Rossler, em São Paulo. Yeah. Pois é. Obrigado a Michael, ao Paul, ao Aldo, a Maribel, a Universidade, a Tran, a todos. Muito obrigado. Mas a gente continua essa conversa. Muito obrigado a todos. Ou aqui em Recife ou em Londres. Com certeza. Absolutamente, exatamente.